de ti, e a figueira se secou imediatamente. Aleluia. Diga assim comigo: Senhor Jesus. Aleluia. Vamos lá de novo. Senhor Jesus, fala conosco nesta noite, através da tua palavra, em nome de Jesus Cristo. A igreja bate palmas para Jesus nesta noite. Mais palmas para Jesus. Eu estava ontem em casa e o Senhor me deu esta mensagem. Um dos milagres de Jesus, ao ver de Jesus abençoar, ele amaldiçoa. A Bíblia diz que Jesus passava de longe com seus discípulos. O texto está mais simplificado em Marcos, capítulo 11, versículo 20 a 26. O texto lá está mais contextualizado e explicado para nós, aonde narra este fato deste texto sagrado. Mas quando Jesus passa de longe, Jesus avista essa figueira. E Jesus já estava cansado do seu ministério terreno na terra. Esta figueira, ela chama a atenção de Jesus, ela atrai Jesus. Mesmo Jesus sendo 100% humano e 100% divino, a Bíblia diz que Jesus, mesmo ele sendo Deus, pelo momento de descuido, ele se sentiu atraído por esta figueira. Mas quando chega Jeremias próximo a esta figueira, o texto também diz para nós que não era tempo de figo, que Jesus queria se alimentar para saciar a sua fome. Mas vocês podem olhar este texto sagrado e dizer para mim: Jesus não era Deus? Mas a Bíblia diz que Jesus era humano e era divino. E quando Jesus estava na sua natureza humana, ele sentia dor, ele chorou, ele sentia fome, que neste texto sagrado, quando ele chega até esta figueira, é pelo fato de uma necessidade de fome. E nós sabemos que nós, seres humanos, quando nós sentimos fome, a fome ela é uma necessidade básica e legítima. Ou seja, a fome ela alerta o nosso organismo humano quando nós sentimos fome, e a fome é uma necessidade básica e legítima que todos nós seres humanos necessitamos de alimentar. Mas agora vamos à mensagem. Quando Jesus chega lá, não tinha nem um figo. Mas quando nós olhamos para o texto sagrado, a Bíblia diz que não era tempo de figo. Mas nós fazemos pergunta para este texto sagrado: se não era tempo de figo, e por que Jesus amaldiçoou esta figueira? Eu quero dizer para vocês que algumas passagens bíblicas, a das maiores passagens que a Bíblia registra, ela traz a revelação para nós, ela traz a resposta para nós. E dentro deste texto sagrado, a Bíblia também traz a resposta para nós. Porque Jesus, ao ver de abençoar, proferiu uma palavra de maldição sobre aquela figueira. Agora vamos à revelação da palavra. Aquela figueira foi um símbolo para o povo de Israel.
que muitas vezes, meus prezados irmãos, vivemos uma aparência, e aquela árvore, ela só tinha aparência, nada mais do que aparência. Alguns historiadores judeus do primeiro século, que é um extra bíblico, ele narra a história desta figueira, que quem cuidava desta figueira eram os judeus. E quando Jesus maldiçoa esta figueira, ao ver de abençoar, ele estava demonstrando para o povo de Israel que eles não viviam uma máscara, eles viviam uma hipocrisia, eles viviam uma aparência que não condizia com as suas atitudes. E eu quero dar o tema desta mensagem nesta noite: cuidado com a sua aparência. Cuidado com o que você se demonstra para a pessoa. Que muitas vezes aquela aparência que você demonstra para a pessoa, como esta árvore, não é a vida que você leva de intimidade com Deus, não é uma vida que você leva, aleluia, uma boa conduta com Deus, não é uma vida que você leva com seu bom testemunho e com as suas atitudes dentro da sua casa ou fora da tua casa, aonde quer que você esteja. A igreja pode bater as palmas para Jesus. Muitas vezes a aparência, ela traz um espírito de negatividade para nós. Ao invés da aparência ela trazer um espírito positivo para nós, ela traz um espírito negativo. Nós percebemos em 1 de Samuel, Samuel era um homem que tinha pouca aparência, estava na sua jovem, na sua faixa etária de idade jovem, e ele atentou pela tua aparência. Quando o Senhor aparece para ele e diz-lhe: vai lá, aleluia, e unge a Davi, e ele se sente incapaz pelo seu tamanho e pela sua aparência. Mas a aparência desta árvore, aleluia, ela tinha uma boa aparência, aleluia, que representava o povo de Israel, mas não tinha, aleluia, uma vida de intimidade, uma vida de zelo, uma vida de testemunhos diante de Deus. Não precisamos, meus irmãos, demonstrar para ninguém o que somos, muitas vezes pela aparência, muitas vezes pelo falar, ou como é que vocês entendam. O que vai dizer diante de Deus e diante da sociedade é sua conduta do dia a dia, é seu testemunho, é o seu zelo pela palavra do Senhor. Quando o Salmo 119, 11 diz, pode bater as palmas para Jesus. Salmo 119, 11 diz: eu guardei, Senhor, a tua palavra no meu coração. O povo de Israel, meus prezados irmãos, eles tinham esse declínio diante de Deus, eles tinham esta falha diante de Deus. Não é diferente como hoje muitos, ao qual essa figueira simboliza, aleluia, as religiões cristãs da época, que tinha aparência, aleluia, mas não tinha uma boa atitude para que representasse a aparência que eles, aleluia, demonstravam para o povo. O que vai demonstrar diante a sociedade, diante o mundo, não é a minha aparência, não é a sua aparência, é o seu modo de
viver diante de Deus, é o seu testemunho que vai falar mais alto, para que o mundo não venha te esbofetear. Quando nós olhamos o texto sagrado, em Romanos capítulo 10, versículo 1 em diante, Paulo estava ali diante dos judeus. A Bíblia diz que Paulo foi chamado para pregar para o gentio. Muitos teólogos dizem que Paulo foi chamado para pregar para o gentio, mas eu digo para vocês que Pedro já pregava antes para o gentio, né, pastor? Pedro já pregava antes, mas Paulo, pelo amor do Evangelho, que ele entendia o Evangelho, não é fama, não é riqueza, não é status, não é poder, aleluia, aquisitivo neste mundo. O Evangelho, Paulo diz em Romanos 1,16, que ele é poder de Deus, salvação para todos aqueles que creem. Primeiro para os judeus, depois para o grego e para nós hoje. E quando Paulo diz em Romanos capítulo 10, versículo 1, ele diz: que bom que os judeus vivessem a própria justiça de Deus, rejeitasse viver a sua própria justiça para viver a justiça de Deus. Agora entra o que Paulo estava querendo dizer: ao qual eu dei testemunho e tive zelo pela palavra do Senhor. Então quero dizer para você nesta noite, é o teu testemunho que vai falar mais alto, não é a sua aparência. E muitas vezes a sua aparência, como a desta árvore, aleluia, ela não passa de aparência muito mais do que aparência. Jesus amaldiçoou esta árvore, porque ela vivia de uma aparência, simbolizando aquele povo de Israel, que vivia uma aparência, mas não vivia uma vida de intimidade, de comunhão diante de Deus. A igreja pode bater as palmas para Jesus. Por que eu digo para vocês que nós temos que tomar cuidado com a nossa aparência? Você já viu um ditado é conhecido: aparência se engana. E aparência se engana. O próprio Cristo, pelo fato de ele ser Cristo, ele também se sentiu atraído pelaquela figueira. O que Jesus estava representando para nós? Você, aleluia, jamais vai enganar ninguém com a sua aparência. Eu vou acabar agora por aqui, aleluia. A Bíblia diz que quando Jesus proferiu a palavra ao ver de abençoar aquela árvore, ele amaldiçoou e se secou da folha até a raiz. Para terminar essa mensagem, Jesus estava com seus discípulos. O Evangelho de Marcos capítulo 11, versículo 20 a 26, quando Jesus passa com seus discípulos, estava ali Simão, Pedro e todos. Pedro, como sempre, ele era o mais atrevido, ele era o entrão, ele passa de longe e vê aquela figueira seca. Dentro desta lição, Jesus traz também, desperta para nós, aleluia, que nós temos que ter fé e autoridade. Porque quando Pedro e Jesus passavam com seus discípulos, Jesus faz uma pergunta lá: mestre, aquela figueira que tu secou, que secou das folhas até a raiz. Jesus responde para ele, aleluia. Dentro da lição, Jesus ensina também um ato de fé e autoridade, dizendo: se você tiver fé, tu transporta este monte até abaixo. E nós precisamos, meus irmãos, dentro desta lição,
aleluia, dentro desta exortação, Jesus ensina também a nós exercitarmos a nossa fé. Dentro desta lição, Jesus também nos encoraja a nós ter autoridade e fé diante de Deus, porque tudo que pedirdes em oração, crendo, receberá. E nesta noite, creia que você já recebeu a tua vitória em nome de Jesus Cristo. E para terminar essa mensagem, por que Jesus amaldiçoou a figueira? Esta não foi uma indignação, mas sim foi uma repreensão, mostrando para os seus discípulos, mostrando para nós também, para nós encerrarmos esta mensagem, para que nós não vivemos de aparência exterior. Que a verdadeira aparência, ela começa no interior, aleluia, agindo de dentro para fora. E que nós vivemos uma aparência, aleluia, interior, aleluia, porque quando ela vem do interior, ela vem do exterior e vem uma vida de zelo, de testemunho pela palavra de Deus, para que o mundo não venha te esbofetear. Que Deus abençoe a todos nesta noite. A igreja bate palmas para Jesus. Mas